Bom dia, senhores e senhoritas. Vamos, iniciar a resolução da nossa lista de exercício, tá? Então veja, que essa lista de exercício eu já adicionei lá na nossa sala virtual do Classroom, tá? Então, com base nessa lista de exercício, a gente vai resolver, tá certo, todas as questões. Então, a gente vê aí que a primeira questão, ele pede para diferenciar, tá certo, os termos falta, erro e falha. Nós já vimos isso em slides anteriores, tá? Então vamos pegar o nosso Paint. Então, pessoal, essa primeira questão, ele pede para diferenciar falta, erro e falha. Então, nós vimos que a falta era imperfeição física ou mecânica. Então, a falta, seria uma imperfeição física ou mecânica do nosso sistema de hardware, tá? Então, a gente pode comentar aqui que seria uma imperfeição física ou mecânica no nosso sistema de hardware, tá? E a gente viu que quando a gente tem software, então a falta ela pode ser relacionada, associada a um erro de programação, tá? Então toda vez que a gente relaciona falta, tá certo, a programação, falta a software, a gente pode dizer que em relação ao software, a falta pode ser um erro de programação introduzido na hora que você está desenvolvendo, tá certo, o teu programa, o teu software, tá? Então ele pode também ser um erro de programação que é introduzido na hora que você está desenvolvendo o teu programa ou o teu software, tá? Aí ele pediu também, pessoal, para a gente diferenciar a falta, tá certo, do erro. Ora, pessoal, quando a gente falou de erro em nossas aulas, a gente disse que um sistema, tá certo, ele pode ser representado por diversos estados, ou seja, dezenas, centenas ou milhares de estados. E aí, um estado errôneo é exatamente você ter um estado não esperado em determinado instante. Então, imagina que naquele instante você esperaria o estado A e você não está observando o estado A. Então, isso é um erro. Tá? Então, em um determinado instante, se você não tem o teu estado esperado, isso para o meu sistema vai ser visto como erro. Então, a gente pode conceituar erro, como estado não esperado em um determinado instante. Ok? Então imagina, a gente mostrou até um exemplo, a gente sabe que a falta está certa, ela vai gerar um estado errôneo, e se esse estado errôneo ele não for recuperado, está certo, ele vai gerar a falha. Tá? E aí a gente conceituou o erro exatamente como um estado não esperado do nosso sistema, que a gente chamou de estado errôneo. E por fim, pessoal, tem a nossa falha, né? Nós falamos também do termo falha. A gente viu, pessoal, que a falha é exatamente o que o usuário percebe, ou seja, a falta
e muitas vezes é imperceptível. Se o teu sistema, tá certo, tiver uma boa forma de informar os estados, ele consegue apresentar o estado errôneo, e a falha é exatamente o que o usuário percebe. Então, aquele mau comportamento, aquele mau funcionamento do teu sistema é visto como falha. Então, a gente pode conceituar a nossa falha como mau comportamento ou mau funcionamento do sistema, tá? Então a gente viu que é uma sequência até a falta, ela vai gerar o nosso erro, o nosso estado errôneo. E esse estado errôneo, pessoal, se ele não for tratado, se a gente não recuperar o nosso sistema e retirar do estado errôneo, possivelmente ele vai gerar a falha do sistema. Então a gente viu em aulas anteriores que a falta, tá certo? Dificilmente o usuário percebe. O estado errôneo, tá certo? Depende exatamente da estratégia que você está utilizando para a detecção de erro. Então você detecta o estado errôneo e recupera o teu sistema para que não haja falha. Mas se o teu sistema não tiver uma boa estratégia para detecção e recuperação de erro, teu sistema irá gerar a falha. Por isso que a gente diz, né, que uma falta gera um estado errôneo, e se esse estado errôneo ele não for tratado, ou seja, se você não detectar o erro e não recuperar o teu sistema desse erro, provavelmente ele irá gerar falha, tá? Então aí a gente conseguiu diferenciar os termos falta, erro e falha, tá? Na questão 2, pessoal, ele pede exatamente, se vocês observarem na questão 2, ele pede que a gente cite, né, os 3 tipos de faltas, tá? Então vamos falar aqui dos 3 tipos de faltas. Então ele está pedindo aqui, né, para a gente comentar os 3 tipos de faltas. Então nós vimos em aulas anteriores, pessoal, que a gente tem a nossa falta transiente. Pessoal, nessa falta transiente, uma falta inicia um determinado em um tempo particular, ela permanece no sistema por algum tempo e então desaparece, tá? Então, exemplos de tais faltas estão em componentes de hardware, os quais têm uma reação adversa a alguma interferência externa, tais como campos elétricos ou eletromagnéticos. Então, muitas faltas em sistemas de comunicação elas são transientes. Então, pessoal, é exatamente aquela falta que ela surge no sistema em determinado tempo, em determinado instante, permanece no sistema durante algum tempo e some, tá? E veja, pessoal, que isso acontece de forma esporádica, tá? Então, a esse tipo de falta que ela surge no sistema em determinado instante, permanece no sistema e depois some, é o que a gente chama de falta transiente. A gente viu também, pessoal, que nós tínhamos as faltas permanentes. Então, esse tipo de falta é aquela que inicia em determinado tempo e permanece no sistema até que ela seja reparada. Então, como exemplo, um fio partido ou um erro de projeto de software. Então, imagine que por qualquer motivo o teu sistema apresentou uma falta, uma solda fria, um fio partido, algum ponto do teu sistema, tá certo, que foi aterrado. E aí veja, pessoal, que essa falta ela vai ficar presente no teu sistema até que ela seja recuperada, até que ela seja reparada. Então, isso é o que a gente chama de falta permanente. E bora supor que você inseriu, tá certo, um erro de programação e esse erro vai ficar no teu código, pessoal, para sempre. Então, só com a nova versão, onde você vai corrigir esse erro de programação, é que você vai corrigir esse erro, tá certo, para que o teu sistema não falhe. Então, isso é o que a gente chama de falta permanente. E a gente viu também, pessoal, que nós tínhamos as faltas intermitentes.
As faltas intermitentes são faltas transientes que ocorrem de tempo em tempo, ou seja, como se fossem faltas periódicas. Ela acontece a cada intervalo de tempo. Então, um exemplo é um componente de hardware que é sensível ao calor. Ele trabalha por um período, aquece e para de trabalhar. Volta a esfriar e então trabalha novamente. A gente falou até do exemplo, pessoal, chamado de reset térmico. Tá? A gente falou do exemplo chamado de reset térmico. Tá certo? O que a gente chamou do termo em inglês de thermal shutdown. Thermal shutdown. Então, a gente diz que os processadores atuais eles têm um reset térmico. Então, quando eles atingem uma temperatura X, o que é que vai acontecer? Ele vai resetar exatamente para que ele não sofra nenhum dano. Tá? Então, os processadores têm hoje uma especificação que a gente chama de thermal shutdown, que é exatamente para impedir que ele sofra qualquer dano quando a temperatura sobre ele é muito alta. Tá? E aí, imagina, pessoal, atualmente, bora supor que você tem uma placa-mãe. A gente sabe que os processadores eles são resfriados através de um cooler e bora supor que por qualquer motivo esse cooler ele falte, ele falhe. No caso da falha do cooler, o que é que pode acontecer? O processador, ao inicializar, ele começa a processar essas informações, a temperatura dele vai aumentando e quando ela atingir um certo valor, o que é que vai acontecer? Ele reseta. Tá? Então, se nada for feito, o que é que vai acontecer? Ele processa de novo nova informação, ele vai aquecer, ele vai atingir uma temperatura X e volta a resetar novamente. Então, isso é o que a gente chama de faltas intermitentes. Tá? Aí, na questão 3, ele pediu exatamente para a gente citar uma falta intermitente e foi exatamente o que eu disse. Um exemplo é um componente de hardware que ele é sensível ao calor. Então ele trabalha por um período, aquece, para, volta a esfriar e então trabalha novamente. É exatamente o conceito de reset térmico que a gente explicou na questão anterior, tá? Então vamos voltar lá, vamos para a quarta questão. Então veja que na quarta questão pessoal, ele pede para a gente citar os três tipos de falhas. Então, nós também apresentamos no slide esses três tipos de falhas. Então, nós vimos, pessoal, que a gente tem uma falha operacional. Então, veja que nessa falha o sistema continua a operar na presença de falta, ou seja, aconteceu uma falta. O teu sistema continua a operar na presença de faltas por um determinado tempo, tá certo? Sem uma perda significante de sua funcionalidade ou desempenho, tá? Então, é esse tipo de falha a gente chama de falha operacional. Apesar do nome, pessoal, não acontece a falha. O teu sistema continua em funcionamento, apenas ele vai ter uma perda, tá certo? De funcionalidade ou desempenho. A gente mostrou também que a gente tinha uma falha suave. Então, na falha suave, o sistema continua a operar na presença de estado errôneo, de erro. Nesse caso, pessoal, ele vai aceitar uma degradação de sua funcionalidade ou desempenho durante a recuperação ou reparo. Então, isso é o que a gente chama de falha suave. E por fim, pessoal, temos a falha segura. Nesse caso, pessoal, nesse tipo de falha, a gente vai aceitar uma interrupção, a gente vai aceitar uma parada operacional, tá certo? Exatamente para que o sistema mantenha a sua integridade. Então, nesse tipo de falha, o sistema mantém a sua integridade enquanto aceita uma parada temporária de sua operação, ok? Na questão 5, ele pede para a gente diferenciar redundância dinâmica de redundância estática, tá certo? Em relação ao uso dos dos componentes redundantes. Então, é a quinta questão, tá aqui, ó. Ele pede para a gente diferenciar redundância dinâmica de redundância estática em relação ao uso dos componentes redundantes, tá? Vamos
printar aqui para a gente escrever um pouquinho sobre isso. Então, nesse caso, pessoal, ele pede para a gente diferenciar redundância estática de redundância dinâmica. Então, nós vimos, pessoal, que na redundância estática, tá certo? Os componentes redundantes eles vão estar constantemente em execução, ou seja, os componentes redundantes vão estar operacionais com a finalidade de mascarar ou esconder a falta. Então, nós vimos, pessoal, em slides anteriores, que a gente tem uma técnica de redundância chamada de redundância estática. Nós vimos que nessa técnica, pessoal, todos os componentes vão estar operacionais, ou seja, todos os componentes vão estar funcionando, pois a finalidade seria exatamente a gente mascarar o estado errôneo. A gente utiliza um circuito chamado de votador majoritário e esse circuito vai selecionar, tá certo, um voto majoritário escondendo a falta. Então isso é o que a gente chama de redundância estática. E na redundância dinâmica, pessoal, os componentes redundantes só são executados após a detecção de erro, sendo executado assim como elemento reserva de um elemento em falta. Eu acabei, pessoal, repetindo a pergunta aqui, tá? E aí, pessoal, a gente só adicionou, tá certo, mais algumas informações à resposta. Então, veja que eu estou dizendo que na redundância dinâmica, tá, apenas um componente redundante vai estar operacional, ou seja, os outros vão estar em stand-by, os outros vão estar em reserva, e essa técnica vai possibilitar a detecção de erro. Veja, pessoal, que na redundância dinâmica a gente não está mascarando o erro. A gente vai detectar o erro para que a gente recupere o nosso sistema para um estado livre de erro. Então, veja, na redundância dinâmica, apenas o componente redundante está operacional. Essa técnica possibilita a detecção de erro e sua recuperação através da execução de um outro componente redundante. Tá? E na redundância estática, pessoal, isso já muda. Todos os componentes redundantes vão estar operacionais e a finalidade dessa técnica é a gente esconder ou mascarar o erro, através de uma votação majoritária das respostas dos componentes operacionais. Então, a gente viu que na redundância estática, pessoal, tá? A gente tem os componentes redundantes que vão estar operacionais, esses componentes vão gerar respostas. Em geral, pessoal, a gente tem um circuito, a gente tem um módulo chamado de votador majoritário, o processo driver, pois a finalidade dele vai ser receber as respostas, tá certo? Dos componentes redundantes. A gente vai selecionar a resposta majoritária ou consensual, que vai ser a resposta correta, e com isso qualquer módulo, tá certo, que gerar uma resposta errada, essa resposta ela vai ser mascarada ou escondida. Tá? Então essa é a diferença da redundância estática para a redundância dinâmica, certo? Na sexta questão, pessoal, ele pediu para a gente identificar quais são as técnicas de prevenção de faltas. Então a gente viu, pessoal, que a prevenção de faltas ela tem dois estágios, tá? A gente tem o estágio chamado de fault avoidance, onde a gente vai evitar a introdução dos componentes faltosos no nosso sistema, ou seja, um conjunto de técnicas que vai impedir que a gente introduza, tá certa falta na hora que a gente vai estar desenvolvendo o nosso sistema, o nosso software, tá? Então a gente apresentou exatamente essa técnica e quais eram os métodos utilizados para a gente evitar, tá certo, a introdução de faltas na hora que a gente vai estar desenvolvendo o nosso sistema. E a gente tem um segundo estágio, pessoal, que a gente chamou de fault removal, ou seja, a remoção de faltas. Então a gente viu que essa técnica, pessoal, ela vai ser representada exatamente por uma fase de testes. Então é nessa fase de testes que a gente tenta identificar a presença de faltas para que a gente remova essa falta. Então nós vimos, pessoal, que esse estágio da prevenção de faltas, ela apresenta algumas dificuldades. Então a gente viu que a gente consegue detectar a presença da falta, não a sua ausência, e a gente explicou o porquê disso, tá? Porque a gente teria que conhecer todos os estados do nosso sistema para que a gente reconhecesse todas as faltas, e aí a gente mostrou que isso era muito difícil.
A gente viu que um sistema, por mais simples que seja, ele pode ter centenas de estados, milhares de estados, e às vezes você não conhece todos os estados do teu sistema. Então, por isso que essa técnica, pessoal, é tão difícil. Não existe aquela fase de testes perfeita. Não existe aquele teste perfeito. Por mais que você faça um teste aperfeiçoado, aprimorado, tá certo? Você não garante que o teu sistema, tá certo, não vai ter faltas, tá? Porque a gente só consegue detectar a presença da falta, não sua ausência. A gente viu também, pessoal, que essa fase de testes é muito difícil, porque em algumas situações, tá certo, é muito difícil a gente testar o teu sistema ou o teu serviço nas condições reais da onde eles serão utilizados, tá? Então, por isso que essa fase ela apresenta essa dificuldade. A sétima questão, pessoal, acabei repetindo a quinta, então a gente já explicou. Então vamos voltar lá para a nossa lista de exercício. Vamos ver a oitava questão, tá? Ele pede para a gente citar duas técnicas de confinamento de danos, tá? Então vamos colocar essa questão lá no page para a gente poder fazer uns comentários em cima dela, tá? Então veja, pessoal, nessa oitava questão ele pediu para a gente citar duas técnicas de confinamento de danos, tá? Então a gente viu, pessoal, que na redundância de software, ou seja, a gente apresentou, tá, uma redundância dinâmica de software. Pessoal, na redundância dinâmica de software, a gente viu que nós tínhamos quatro fases. Quais eram essas fases? A gente tinha uma primeira fase chamada de detecção de erro. A gente tinha uma segunda fase chamada de avaliação e confinamento de danos. A gente tinha uma terceira fase chamada de recuperação de erro. E por fim, a gente tinha uma quarta fase chamada de tratamento de falta e serviço continuado, tá? Tratamento de faltas e serviço continuado. Tá? Então veja, pessoal, que ele está perguntando quais seriam as duas técnicas utilizadas para confinamento de danos, ou seja, seria exatamente a nossa segunda fase da redundância dinâmica de software, tá? E aí, pessoal, a gente viu que uma das técnicas utilizadas para isso, pessoal, é chamada de ação atômica, tá? Então, uma das técnicas utilizadas para confinamento de danos é chamada de ação atômica. Então, a gente viu que nessa ação atômica, o que é que acontecia? É um recurso, pessoal, utilizado por algumas linguagens, ou seja, algumas linguagens têm um suporte de tempo de execução que permitem, tá certo, a utilização e o recurso de ação atômica. E a gente viu que quando o processo está desempenhando um escopo de uma ação atômica, ele não vai trocar informações com outros processos e com o sistema. Na hora que esse processo, essa thread está desempenhando esse escopo de ação atômica, nem ele detecta alteração de estado do sistema e nem o sistema detecta alteração de estado dele.
Ou seja, é como se esse processo, essa thread, estivesse executando de forma isolada. Logo, se enquanto ele estiver apresentando a ação atômica, ele apresentar qualquer falta ou estado errôneo, essa falta e esse estado errôneo vão estar confinados dentro da ação atômica. Porque a tua thread, o teu processo, eles não trocam informações dentro da ação atômica. Então, se surgir qualquer falta ou qualquer erro na ação atômica, você não vai espalhar ou você não vai disseminar essa falta, esse erro fora dessa ação atômica. Por isso que uma das técnicas de confinamento de danos é exatamente a ação atômica. A gente apresentou também, pessoal, como confinamento de danos, a gente também apresentou o conceito de decomposição modular, tá? Então, outra técnica que a gente apresentou com relação ao confinamento de danos é o que a gente chamou de decomposição modular. Essa técnica, pessoal, consiste em você pegar o teu sistema ou pegar o teu programa e decompor ela em módulos. Então, imagina que em vez de você ter um sistema de hardware, tá certo? Um sistema contíguo, um sistema único, você pode quebrar, você pode decompor esse sistema em 3 módulos. Ó, Paulo, meu sistema eu estou quebrando ele no módulo processador 1, no módulo processador 2 e no módulo processador 3. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de decomposição modular. Eu pegar um sistema único, compacto, e decompor, quebrar ele em módulos. Qual é a vantagem disso, pessoal? Você pode distribuir a tua aplicação nos 3 módulos. Tá? É lógico que esses módulos eles se comunicam entre si. Então, você sabe que você está pegando o teu sistema, você vai pegar o teu sistema e vai decompor através de módulos, e é lógico, tá certo, que esses módulos eles vão ter que comunicar entre si. Qual é a vantagem disso? Se um módulo desse P1 falhar, pessoal, você pode ter replicado toda a funcionalidade dele no módulo 2. Então você tem agora a funcionalidade de P2 e de P1, tá? E qual é outra vantagem também, pessoal? Se o teu módulo processador P1 apresentar qualquer estado errôneo, por exemplo, se ele mandar qualquer mensagem errada aqui, o que é que pode acontecer? O teu módulo P2 pode detectar esse estado errôneo, pode a partir daí avisar o módulo T3 que o módulo P1 gerou um estado errôneo, e a partir daí o teu módulo P2 corta exatamente a troca de mensagens com o processador P1, e o teu processador P3 também não comunica-se mais com o processador P1, ou seja, você está isolando o teu processador P1. Então veja, né, que os processadores eles conversam entre si, eles trocam informações entre si. Você consegue utilizar uma técnica para detecção de erro na troca dessa mensagem. Então, o processador P2 consegue detectar que o processador P1 está falho. Nesse momento, o processador P2 deixa de receber informações do processador P1, deixa de enviar também informações para ele, e ao mesmo tempo o processador P2 pode avisar o processador P3 dizendo: olha, o processador P1 está falho. Então, nesse momento, o processador P3 também corta a comunicação com o processador P1, isolando ele do teu sistema. Tá certo? Então, é exatamente uma boa técnica para confinamento de danos. E essa técnica é chamada de decomposição modular. Tá? Pessoal, na nona questão, ele pede para a gente citar 2 técnicas de recuperação de erro. Então, vamos apagar aqui só a explicação que a gente colocou. Então, veja, pessoal, na nona questão, ele pede exatamente para a gente comentar ou para a gente citar as 2 técnicas de recuperação de erro. Então, veja que essa é a terceira fase da redundância dinâmica de software, e a gente sabe que essa fase ela possui 2 técnicas. Quais são elas? Recuperação de erro para frente. Então, a gente viu isso, pessoal, em slides passados, ou seja,
você detecta a presença de estado errôneo, você avalia e confirma o dano, a partir daí você vai corrigir o teu estado errôneo para um estado aceitável e você prossegue. Então isso é o que a gente chama de recuperação de erros para frente. Então primeiro você detecta o erro, você detecta o estado errôneo, a segunda fase você avalia e confirma o dano, e a terceira fase o que é? Você já está em estado errôneo, você vai corrigir esse estado para um estado aceitável, não quer dizer que seja o estado preciso, exato, você vai corrigir o teu sistema para um estado aceitável, você vai prosseguir, tá? Então isso é o que a gente chama de recuperação de erro para frente. A gente viu também, pessoal, que tem uma técnica chamada de recuperação de erro para trás. Apaguei aqui, pessoal, mas é para trás, tá? Nesse caso, o que é que vai acontecer? O teu sistema detecta o estado errôneo, o teu sistema avalia e confirma o dano, e o teu sistema vai tirar, tá certo, o teu sistema do estado errôneo e vai levar ele para um estado livre de erro, anterior ao estado atual. Então veja, detectou o estado errôneo, avaliou e confinou o dano, e você vai recuperar o teu sistema, ou seja, você vai levar o teu sistema a um estado anterior livre de erro. Tá? Então isso é o que a gente chama de recuperação de erro para trás. Vamos dar sequência aqui à 10ª questão, né? Então na 10ª questão ele pede para a gente apresentar o diagrama de blocos de uma programação em inversão. Então a gente viu isso também, pessoal. Deixa eu ver se a gente não consegue pegar o desenho todo. Então a gente volta aqui para o nosso LibreOffice, pega aqui o desenho todo e vou levar lá para o Paintbrush. Então, pessoal, olha o que é que nós temos aqui, tá? Na 10ª questão, ele pediu para a gente apresentar o diagrama de blocos de uma programação em inversão. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 versões, tá? Um programa, temos nesse caso um programa com 3 versões. 3 versões. Tá certo? Então, se isso é verdade, pessoal, a gente pode dizer que cada versão dessa é uma thread. Então, imagina como se eu tivesse aqui uma thread T1, eu tivesse uma thread T2 e eu tivesse uma thread T3. Aí o que é que vai acontecer? Cada versão dessa vai ter o seu voto. Então, voto, bora supor o voto 1, a versão 2 vai ter o voto 2 e a versão 3 terá o voto 3. O que é que vai acontecer? Em um certo momento, a thread T1 vai mandar o seu voto para o processo drive, a thread T2 vai mandar o seu voto para o processo drive e a thread T3 vai mandar o seu voto para o processo drive. Tá? Então tá aqui, ó, estou mandando meu voto 1, estou mandando meu voto 2 e estou mandando meu voto 3. O meu processo drive, pessoal, irá receber esses 3 votos, ou seja, ele vai fazer, tá certo, a chamada de 3 funções de recepção. Então, bora supor que ele chame a função receive 3 vezes, tá? Vai armazenar esses votos em um vetor local, que a gente chamou de vetor de comparação. Então, ele vai armazenar os votos recebidos, ou seja, ele vai chamar a função de recepção 3 vezes para receber o voto 1, depois o voto 2 e depois o voto 3. E ele vai armazenar esses votos em um vetor local que a gente chamou de vetor de comparação. Então, depois que ele armazena esses votos nesse vetor, ele vai fazer uma chamada a uma função de comparação para selecionar o voto majoritário. Então, ele chama, tá certo, uma função para comparar os votos e ele vai retornar o voto majoritário. Então, a saída aqui ela vai ser exatamente o meu voto majoritário ou voto consensual. Então, voto majoritário ou consensual. Mas depois disso, pessoal, ele pode mandar exatamente, né, um retorno para cada thread, ou seja, ele pode fazer a chamada de funções de envio,
para mandar para cada thread dessa, para mandar para cada versão status de comparação. Esse status, pessoal, ela pode informar para a thread que ela gerou o voto correto, que ela prossiga, ou de repente pode dizer o seguinte: olha, versão 1, você gerou o voto errado, eu quero que você finalize. Tá? Então, quem vai ser responsável em mandar esse status vai ser exatamente o processo drive. Então, ele pode chamar aqui 3 funções de envio para mandar para cada versão, para mandar para cada thread o seu status de comparação. E a partir daí, a thread recebendo esse status, tá certo, ele vai tratar exatamente essa informação. Ou seja, ele pode ver que ele mandou o voto correto, ele pode prosseguir, ou ele pode identificar que ele mandou o voto errado, e aí ele vai finalizar. Tá? Então, tá aí, tá, o diagrama de blocos de uma programação em inversão. Vamos ver aqui as questões 11 e 12, tá? Então, a questão 11. A questão 11 ele está pedindo para a gente elaborar uma função de envio de mensagem assíncrona, chamada de sendAsync, e ele também está pedindo para a gente elaborar uma função de recepção, chamada de receive, tá? Os parâmetros aí, tá? Então, ele está pedindo para a gente elaborar uma função de envio assíncrono, chamada de sendAsync, onde eu vou ter os parâmetros buffer, que é um ponteiro para o tipo inteiro, e vou ter o parâmetro int, c, que é do tipo inteiro. Ou seja, aqui vai ser o endereço que vai, desculpa, aqui vai ser um ponteiro que vai armazenar o endereço da variável que a gente quer mandar, e a variável c vai ser o índice do canal. E a nossa função de recepção é a mesma coisa. Ele tem aqui um parâmetro buffer, que é um ponteiro para inteiro, ou seja, ele vai armazenar o endereço da variável cujo valor é o que a gente quer enviar, e a variável c é do tipo inteiro. Então, a gente viu, pessoal, que a gente faz essa troca de mensagens utilizando memória compartilhada. Então, a gente sabe que a memória compartilhada é uma variável global, onde várias threads conseguem ler e escrever dela, tá certo? Então, é essa estratégia que a gente utiliza para comunicar, tá certo? Duas ou mais threads, dois ou mais processos, e é o que a gente chama de memória compartilhada. Então, ela nada mais é do que uma variável global, onde várias threads ou processos conseguem ler ou escrever. Então, eu posso chegar e dizer o seguinte: estou criando aqui um canal, vou chamar int, vou chamar de canal. Bora supor que eu tenha 3 canais, então é um vetor com 3 elementos do tipo inteiro. E eu posso inicializar, pessoal, esse vetor com -1. Ou seja, esse -1 aí, pessoal, é exatamente uma informação não usada no meu sistema. Tá? Então, veja que eu estou criando o canal com 3 elementos do tipo inteiro. E a gente está inicializando, tá certo, esse vetor com -1. Tá? Então, esse -1, tá certo, é a informação não usada no nosso sistema. Então, ela vai servir exatamente para sincronizar duas ou mais threads. Tá? Então, veja, eu quero criar uma função de envio assíncrono. Então, eu vou dizer que essa função de envio assíncrono, void send async, ela vai ser um ponteiro para o tipo inteiro, int, endereço de buffer, int i. Ora, pessoal, o que é que essa função vai fazer? Simplesmente ela vai pegar o valor que tem na variável local e vai mandar pelo canal cujo índice é c. Ah, Paulo, então isso é muito fácil de fazer. Então veja o que é que essa função vai fazer. Ele vai dizer que canal índice c vai receber quem? Vai receber o valor apontado por esse ponteiro. Ou seja, ele vai receber o valor apontado pelo ponteiro buffer.
certo? Pessoal, e aqui ele só dá um retorno. Então, pessoal, o que essa função está fazendo simplesmente é isso, tá? Ele está pegando exatamente o valor apontado por esse ponteiro e está atribuindo ao canal o índice C. Depois a gente faz um exemplozinho de duas threads para vocês verem como é que a gente usa essas funções, tá? Então, essa é a função de envio assíncrono. E como é que seria a função de recepção? Então, eu posso fazer aqui void receive aqui um ponteiro para tipo inteiro, int C. Então, veja, pessoal, esse parâmetro C é um inteiro, que vai indicar exatamente o índice do canal que a gente vai utilizar. E o buff vai ser exatamente um ponteiro que vai guardar o endereço da variável onde a gente vai receber do canal e vai atribuir, tá? Então, veja que eu vou fazer o seguinte, ó. Veja, pessoal, que a gente viu também que a função de recepção é uma função sincronizada. Ou seja, o paradigma dessa função é ela ser sincronizada. E a gente viu que em aulas anteriores a gente sincronizou, tá certo? Essa função usando o quê? Vocês lembram? Utilizando o BaseWait Loop Flag. Tá? Então a gente utilizou o BaseWait Loop Flag exatamente para sincronizar essa função de recepção. Então posso chegar e fazer o seguinte, ó, enquanto canal índice C for igual a -1, eu não faço nada. Certo, pessoal? Veja que eu estou testando o meu canal. O meu canal, tá certo, o índice C foi inicializado com -1. Ou seja, enquanto eu não escrever nada nesse canal, ele vai continuar sendo -1. Então, se isso é verdade, pessoal, e a função de recepção é sincronizada, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar e dizer o seguinte, ó, enquanto o canal índice C for igual a -1, é porque nada foi escrito no canal. E eu vou ficar preso aqui. Eu só saio dessa função quando? Quando a minha thread origem chamar a função sendAsync e escrever exatamente o valor do seu buff no canal índice C. Então, nesse momento, pessoal, minha função de recepção sai desse laço aqui. Na hora que a minha função de recepção sai desse laço, o que é que vai acontecer? Agora eu vou pegar e vou escrever no valor apontado pelo ponteiro, eu vou pegar o que tem no canal índice C. Certo? Veja, eu estou pegando o que tem no canal índice C, ou seja, a thread origem já escreveu alguma coisa no canal, vou sair desse BaseWait Loop e vou fazer com que o valor que tem no canal índice C seja atribuído ao valor apontado por esse ponteiro. Por final, pessoal, a gente vai atribuir -1 ao canal índice C, vai receber -1, para que a gente possa, pessoal, novamente sincronizar duas threads utilizando o canal. E por fim, a gente dá um retorno para finalizar essa função. Tá? Pessoal, por que que essas duas funções elas são importantes? Elas que vão permitir com que cada versão mande o seu voto para o processo Drive. E elas também vão permitir com que cada versão receba do processo Drive o status de comparação. Tá? Então, por isso aí as funções sendAsync e a função receive, tá? Então, eu estou apresentando essas duas funções porque se a gente tiver de implementar um programa com 3 versões, a gente precisa comunicar as versões com o processo driver e isso só será possível se a gente tiver funções de envio e de recepção, certo? Vamos agora ver a 12ª questão, tá? O que é que ele está pedindo na 12ª questão? Ele está pedindo para a gente elaborar uma função de envio de mensagem síncrona
chamada void send sync, tá? Então vamos abrir aqui. Bem, pessoal, nessa 12ª questão, tá? Ele quer que a gente elabore uma função de envio de mensagem síncrona, tá? Por isso que ele está chamando de void send sync. E os parâmetros são os mesmos, tá? É buffer, que é um ponteiro para inteiro, e C, que é o tipo inteiro. Então, só lembrando, pessoal, que essas funções elas são importantes se a gente for desenvolver, implementar programação em versão, porque a gente precisa comunicar as versões com o processo driver. E isso só vai ser possível se você tiver funções para comunicar as versões do processo driver. Então, veja, pessoal, que na função de envio sincronizado, o que é que vai acontecer? A gente vai mandar a mensagem para o canal e vai ficar aguardando até que essa mensagem ela seja lida, tá? Então, por isso que a gente chamou de função de envio sincronizado. Então, no envio sincronizado, a thread origem, o processo origem, manda a informação para a thread ou processo destino ou para alguma entidade intermediária e vai ficar aguardando até que essa mensagem ela seja recebida ou lida. Então, se isso é verdade, a gente viu, pessoal, que a técnica utilizada para que a gente comunique duas threads ou processos é utilizando memória compartilhada, e a gente viu que a memória compartilhada nada mais é do que uma variável global que pode ser lida ou escrita por várias threads ou processos. Então, se isso é verdade, eu vou criar, pessoal, um vetor chamado canal. Então, int canal. Bora supor que eu tenha 3 canais. Ou seja, eu tenho um vetor canal com 3 elementos do tipo inteiro. E a gente vai inicializar esses canais com -1. Ou seja, pessoal, esse vetor canal, ele é global e ele vai permitir com que várias threads do processo escrevam ou leiam dele. Então, se isso é verdade, agora a gente vai poder criar a nossa função de envio síncrono. Então, vou dizer que o meu void send sync ele vai ser dado por buffer int c. Veja, pessoal, que o envio é sincronizado, ou seja, a gente manda a mensagem para o canal e vai ficar aguardando até que a mensagem ela seja lida. Então, se isso é verdade, eu primeiro mando a minha mensagem para o canal, então canal índice C vai receber o valor apontado pelo ponteiro buffer. Ora, enviamos a nossa mensagem para o canal. Agora eu vou ficar testando esse canal até que ele seja lido. Ou seja, na hora que a gente escreve no canal índice C, ele deixa de ser -1. E ele só volta a ser -1 novamente quando o quê? Quando a thread destino faz a chamada a uma função de recepção e lê essa mensagem. Então, olha o que é que eu vou fazer aqui. Enquanto canal índice C for diferente de -1, eu não faço nada. Ou seja, eu escrevi no canal aqui, o meu canal deixou de ser -1, e enquanto esse canal não for lido, tá certo? A mensagem que eu vou ter nele vai ser algo diferente -1. Na hora que a thread destino fizer a leitura desse canal, o que é que vai acontecer? Ele volta a ser -1 de novo. E aí a gente vai sair desse while e aí a gente pode retornar, dar um retorno. Certo, pessoal? Então veja que isso aqui é uma função de envio síncrono, tá? A minha thread vai mandar o valor, tá certo? Que tem armazenado na variável apontada por esse ponteiro, vai atribuir esse valor ao canal índice C e depois, pessoal, ele vai chamar um base wait loop aqui para ficar testando esse canal.
Enquanto o canal índice C for diferente menos 1, é porque a mensagem ela não foi lida ainda e eu vou ficar preso aqui. Eu só saio daqui quando a thread destino fizer a chamada função de recepção, ler a mensagem do canal e atribuir novamente menos 1 a esse canal. Só depois é que eu saio daqui e finalizo a minha função. Tá? Então, essas funções elas são essenciais, pessoal, para que a gente consiga elaborar um programa N versão. Então, nós apresentamos uma função de envio síncrono, uma função de envio assíncrono e uma função de recepção. Ah, Paulo, me mostra um exemplo aí de duas threads utilizando essas duas funções. Então, vamos mostrar aqui um exemplo dessas duas threads, tá? Usando essas duas funções. Então, bora supor que eu tenho o meu vetor canal, int canal, índice C, vai ser igual a menos 1. Estamos inicializando o nosso canal com menos 1 para que a gente possa sincronizar as threads. Veja, pessoal, que canal do tipo, esse vetor canal, ele vai ser memória compartilhada, ou seja, vai ser variável global. Qualquer thread ou processo consegue ler e escrever nesse vetor. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, tem a minha thread T1, void, thread T1. Bora supor que a thread T1 tem uma variável local chamada x com o valor 20. E eu quero enviar esse valor para a thread T2. Então, estou fazendo aqui a chamada função de envio, pode ser síncrono ou assíncrono. Então, send async. Endereço da variável x e vou mandar isso aqui pelo canal índice 0. E aí, finaliza a minha thread. Coisa bem simples, tá? Eu estou fazendo a minha thread T1, mandar o valor armazenado na variável x pelo canal índice 0. Então, a minha thread T1 está pegando exatamente o valor apontado por esse ponteiro. Veja que esse ponteiro está pegando o endereço da variável x. Então, eu vou pegar o valor da variável x e armazenar no canal índice 0 e finalizar. Ora, a thread T2 querendo receber esse valor, ele vai fazer void T2. Eu vou receber o valor pelo canal índice 0 e quero atribuir a variável y. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, receive endereço da variável y pelo canal índice 0. Se eu quiser printar, eu vou botar printf o valor de y. E a gente vai apresentar na tela o valor recebido, tá? Então, veja que é uma maneira da gente comunicar, tá certo, duas threads, utilizando o conceito de canal. Então, essa entidade intermediária canal nada mais é do que memória compartilhada, nada mais é do que uma área de memória global, onde várias threads conseguem ler e escrever. E com isso a gente consegue comunicar quaisquer duas threads utilizando esse conceito. Com isso nós finalizamos aí a nossa lista de exercícios, tá? Então, qualquer dúvida vocês perguntem agora. Muito obrigado pela atenção, tá certo? E bom dia.